Bom, galera, vamos continuar falando da questão da construção do sentido. Então, vamos partir do conceito, né, das unidades de sentido, das partes que constituem um sentido, para um conceito de eixos, de como a gente constrói o sentido a partir de eixos de enfoque da nossa comunicação, né? Então, vamos voltar a pensar aquela questão das partes que constituem o sentido. Tudo que eu posso construir em termos de significação, e aí você é obrigado, porque as coisas se acavalam, as coisas vão se sobrepondo, né? Eu sou obrigado a voltar naquela nossa percepção do sentido, né? Do percurso que a geração de sentido faz. Então, eu tenho aquilo que eu quero expressar, né? E aí isso eu vou criar uma expressão que dê suporte a um conteúdo, que é um significado que eu quero dar, né? Eu vou gerar uma forma disso, quer dizer, aquela soma de todas as formas de expressão que eu posso ter, né, para chegar a toda uma forma de conteúdos, de significados que eu quero que a pessoa construa, né? E aí, essa forma se baseando naqueles conceitos, que conceitos? Cultural, linguístico, social, enfim, né? O universo, a experiência diária do meu público, eu vou chegar a um fato da interpretação, né? Então, a interpretação, eu fui mal interpretado. Não, talvez você não foi mal interpretado, você foi mal enunciado. Se você foi mal interpretado, é porque você não teve a capacidade de gerar um enunciado que causou a interpretação correta no seu público. A gente é profissional, cara. Eu tenho responsabilidade sobre as interpretações que serão feitas a partir das comunicações que eu crio. Por isso que eu falo que, para ser profissional, tem que ser proposital, né? Então, para que eu gere uma interpretação que eu quero, eu vou ter que gerar uma comunicação cuja forma, né, a soma das formas e a soma dos conteúdos, a soma dos significados que vão se construir sejam aquilo que eu quero e que vão gerar, né, uma interpretação tanto denotativa quanto a interpretação conotativa que eu quero. E para isso, como é que eu faço? Eu utilizo as unidades de sentido. Então, eu vou construindo pedacinhos e pedacinhos a minha comunicação até eu ter um produto cultural, até eu ter uma mensagem, uma campanha que seja de alta relevância para o meu público, né? Então, existem eixos que a gente pode trabalhar no sentido. Eixos, né? A gente trabalha muito bem, assim, a humanidade, em geral, trabalha muito bem a dicotomia. O que é a dicotomia? São os dois diferentes, bem e mal, sim e não, né? Só que, para a gente, a dicotomia é uma linha, né? Sim ou não, claro e escuro, né? Isso para a gente não basta. Na construção de sentidos, quando você procura até gerar, vamos pensar do ponto de vista de construção de um roteiro dramático, né? Quando você constrói um roteiro de uma novela, de um filme, não adianta você ter só o mocinho e o bandido. Isso aí é aquele filme infantil. Os filmes de maior sucesso, os roteiros que marcam, eles não se baseiam numa linha, eles se baseiam num quadrado, que é o famoso quadrado semiótico de Grémar, que foi criado, né, pelo linguista Julius Algirdas Grémar. Até falei isso desse cara em aula, né, um dos precursores da semiologia, junto com o Ferdinand Saussure. Então, o legal de eu trabalhar esse quadro, ao invés da linha da dicotomia, é que eu tenho uma riqueza muito maior para construir o meu significado. Vamos pensar numa novela mexicana, tipo Betty a Feia, né? É sempre aquela história que tem a menina feia, pobre de favela, o menino bonzinho, né? Filho de uma família rica má, e aí o cara se apaixona pela mina,
e aí ele tem uma ex-namorada que não larga ele, e a mãe dele não quer o casamento dele com a Betty a Feia, né? E no final da história a Betty a Feia fica rica e bonita. Assim, há toda há todo um contexto, um entretexto, um infratexto nessa questão, que para a gente agora acho que não cabe a gente discutir, né? Que essa questão do porquê que o pobre é feio, porquê que o rico é bonito, enfim. Mas nessa construção, para criar essa trama, ela usa o quadro. Então, né, aqui nesse quadro a gente vamos falar de humanidade e divindade, né? Quem que é humano, né? Nós somos humanos. Quem que é divino? É o Deus. Mas existe o não humano? Existe. Para você, o não humano é seu inimigo. Ele não é Deus, ele não é o demônio, né? Mas quando você fala dele, você desumaniza o seu inimigo. Isso vale para todo mundo, cara. Vale da direita falando da esquerda, fala da esquerda falando da direita. Para ficar apenas um exemplo político, né? Vale para todos. Toda vez que você se refere a um grupo ou indivíduo que você tem profunda ojeriza e que é contrário, né? Acintuosamente, violentamente contrário ao que você é, pensa e representa, sempre que você fala dessas pessoas, você desumaniza elas. Ou você desumaniza, eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm capacidade, eles são burros, eles são incoerentes, eles são, enfim. Ou você endemoniza, você não transforma ele no diabo em si, mas sim em si um agente. Diabo, mal, enfim, né? O reflexo negativo aí, seria o contraparte da divindade, né? Mas ele não é o diabo, ele não tem o poder, ele é um, ele às vezes você fala assim, não adianta combater essas pessoas, porque quanto mais você combate, mais surge, né? Você está dizendo que ele não é imortal, porque você consegue combater e matar, né? Aí o que o Raul Seixas falou, né? Não adianta você esmagar, eu sou a mosca que caiu na sua sopa, né? Você me mata e vem outro em meu lugar. Você fala, não acaba, eu combato essa gente e eles continuam surgindo. Você está trazendo ele para o foco do não divindade. Então, assim, esse é um conceito extremamente complexo, mas que ele explica muita coisa e que ele nos permite trabalhar qualquer tipo, né, de mensagem em vários enfoques. Você quer ver um exemplo? Nós somos mortais, né? Baixos, somos opacos, somos plurais, seguimos para o fim, seguimos para a morte. Né? O não humanidade. Os heróis também são não humanos. Os grandes influencers, as pessoas de grande projeção da sociedade, eles são, de uma certa forma, não humanos, né? Então, por exemplo, Pelé morreu, mas continua vivo. Né? Ayrton Senna, né? Vamos falar heróis nacionais aí. É um cara que morreu, mas continua vivo. Assim, ele não é Deus, ele não é imortal, ele não ascendeu aos céus, mas ele não morreu, ele continua aí. Né? Então, o herói tem muito disso. O herói social que eu estou falando, não o herói de história em quadrinhos, né? O herói social, ele tem muito dessa não mortalidade, ele é alto, né? Ele não é baixo, ele não é alto, mas ele não é baixo, ele está acima da gente, né? Ele reluz, né? Enfim, o herói expressa uma ideologia de certa forma delimitada, então ele não é tão plural assim, né? E os grandes heróis aí continuam ad eterno, né? Agora, a partir disso, veja que é uma operação que você faz com o quadrado semiótico. Então, você tem o herói social, a pessoa que tem uma grande importância social a partir das suas realizações pessoais, né? Vamos falar do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um cara, tá, muito famoso, mas ele não era capaz de brecar um ônibus, né? Ele não era capaz de pular mais alto do que um prédio. Então, o que a indústria cultural faz? Né?
ela pega essa não humanidade, esse ser humano que já é complementar ao ser humano, ele é um plus do ser humano, né? E ele traz para próximo da divindade, que é o herói de história em quadrinhos. O herói de história em quadrinhos, ele não é um deus. Você tem um deus, né? Thor, o herói Thor é um deus nórdico, né? E você vai ter aí o Gilgamesh, você tem aí alguns super-heróis aí de história em quadrinhos que acabam bebendo nessa fonte da divindade mesmo, das religiões, né? Mas a grande parte dos super-heróis, eles são não deuses, não humanos, eles são o não divindade. O super-herói, ele é imortal? Teoricamente não, né? Mas ele não morre, né? Homem-Aranha nunca bate, só apanha. E batem no Peter Parker, cara, e batem no Miles Davis, né? E o Homem-Aranha não morre. Então, assim, ele também tem um lance, até o Aranhaverso é muito louco isso, né? Que é a substituição do Homem-Aranha, né? Entra um e sai outro, sai o Peter Parker e entra o Miles Davis. Cara, mas ele é um ser não divindade, ele é não imortal, mas ele não morre, né? Ele não é alto, no sentido que ele não está acima dos demais, né? Ele não é luminoso, ele não é aquela unicidade que concentra tudo em si, né? Ele, teoricamente, ele tem fim, porque existe o risco, mas isso jamais acontece. E todos os super-heróis seguem nessa linha. De uma certa forma, eles não são deuses, eles são não deuses, não divindade, mas eles se encontram num eixo de contradição, olha o X, num eixo de contradição com o ser humano comum. E isso acaba gerando, né, esse enorme sucesso. Por quê? Porque é, entre aspas, um Deus que você se permite sonhar em ser, né? Você se permite sonhar em ser o super-homem, por exemplo, mas você não se permite sonhar em ser a divindade em si. Para nós, para qualquer religião, você sonhar, substituir ou tornar-se a divindade é algo bastante errado, pecaminoso, sei lá, entendeu? Quero ser Jesus Cristo, não vira. É muito mais você querer ser o Batman, um super-homem e tal. Aliás, e falando nessa questão dos eixos, né? Por que o Batman... O Batman é um herói que ele tem uma construção de significado fantástica, né? Você pegar o Batman versus o Super-Homem. O Batman é um ser humano, cara, ele é mortal, ele é cheio dos defeitos, ele é psicão, ele é ruim da cabeça, né? Ele é todo errado, e ao mesmo tempo ele é o contraparte do Super-Homem, né? Que esse é invulnerável, extremamente forte, voa, é praticamente um deus, né? O Super-Homem. Então, você vê, né? Você tem o poder, o herói que tem o poder total, o Super-Homem tem o poder total, né? E você tem o cara praticamente sem poder. E a força dessa contraposição, na verdade, não é nenhuma contraposição. Na verdade, é uma complementariedade ou uma contrariedade. O Batman, ele não é o contrário do Super-Homem. Ele é o complementar ao Super-Homem. Ele é o contraditório ao Super-Homem. E é por isso que ele faz sucesso. Então, quando a gente comunica, a gente consegue trabalhar a mesma mensagem de diversas formas. Pode ser o ponto complexo de um roteiro, então você vai ter o bem, que é o herói, o mal, que é o bandido. Beleza. Mas o bem, às vezes, você reparte, né? Você tem lá na novela mexicana, né? O herdeiro rico e a Bete a feia. O herdeiro rico, ele não é o mal. O mal é a mãe dele, né? Mas o herdeiro rico também não é o bem. Porque ele também vai fazer as coisas ruins dele, né? Influenciado pelo mal, mas ele vai fazer. O herdeiro rico, ele é o não, no caso do quadro aí, né? A humanidade seria o bem, a divindade seria o mal. Então tem o bem e o mal. O herdeiro rico, ele é o não mal. Ele não é o bandido, mas ele não é o herói ainda. Ele não é o herói ainda. Durante a jornada do personagem, vai haver você vai trocar ele de ponto do quadrado, né? E ele vai se aproximar do bem, né? Às vezes ele nem vai chegar a ser o bem, ele vai sair de não mal, quer dizer, ele era
o complementar do mal, ele fazia parte do mal, apesar de não ser, e ele vai ser levado para o não bem, ele não vai ser o herói, né? A heroína é a Betty a feia, agora já está casada com ele, já é Betty a linda, aí mudou, né? Rica e bonita, mas ele só tá ali no bem, ele só tá do lado de cá, porque ele está atrelado a Betty a feia. Então, você pode construir uma trama a partir desse quadrado, né? O bem e o mal, o cara que não é o mal, o cara que não é o bem, como eles se relacionam, como você também pode partir desse entendimento para você ter diferentes intenções e enfoques da sua mensagem. Então, veja só, né? Vamos falar da questão de fumar, né? A questão do cigarro. Você pode fazer uma campanha, e eu falo do cigarro, que é um exemplo de campanha de conscientização, né? Você pode falar de uma maneira positiva, negativa, neutra ou complexa, que seria aqui, né? O eixo positivo, o eixo negativo, o eixo complexo e o eixo neutro. Então, eu vou ser positivo. Seja saudável, pare de fumar. Aqui está até errado, aqui está não fume, né? Mas o certo seria pare de fumar. Porque a palavra não ela é negativa, não deveria estar aí, né? Então, seja saudável, pare de fumar. O enfoque negativo, não fume e não fique doente. Percebe que é totalmente restritivo, é não e não, né? Um enfoque neutro, não deixe o cigarro roubar a sua saúde, né? E aí, um enfoque complexo, cigarro e esporte, né? Esporte e cigarro não combinam. Então, assim, por que você pode? Vamos até editar isso aqui, né? Seja saudável, não fume. Vamos melhorar isso aqui. Pare de fumar, né? Então, agora a gente deixou ele todo certinho, né? Eu tenho um enfoque bastante positivo, cara. Eu só fico na parte boa. Cara, seja melhor, seja saudável, fica feliz, entendeu? Simplesmente para, apaga aí. É totalmente positivo. Voltando para a crítica do grupo, de como você gerir o seu grupo sem arranjar treta, aí é o caminho, entendeu? Cara, a pessoa fez algo errado, né? Cometeu um erro ali. Cara, isso daqui, existe uma forma melhor de fazer isso, né? Vamos evoluir para essa forma. O cara fez uma arte que você não gostou da cor, né? Fala, cara, existem cores que representam melhor. Vamos falar disso. O cara do seu grupo fez uma arte e tem uma cor que você acha que não tem nada a ver com a arte lá. Então, o enfoque positivo, né? Cara, você vai falar para o seu colega, existem cores que representam melhor. Vamos evoluir para elas. O enfoque negativo. Ficou uma bosta. Muda isso aí. Não quero que fique isso. Ficou uma bosta, não vai ficar. Pô, totalmente negativo, tanto da abordagem quanto da própria escolha de palavras, né? Mesmo você tirar o palavrão, você pode falar, ficou uma porcaria, meu, não gostei, não vai ficar. É totalmente negativo. E óbvio, né, que a reação que você vai ter a isso vai ser diferente. O conteúdo final é o mesmo, você quer que mude. Só que o enfoque que você chegou, no positivo, você tende a gerar uma resposta positiva, no negativo, você tende a gerar uma resposta negativa. Um enfoque neutro, né? Acho que o professor não vai gostar disso. Você não está botando a culpa em ninguém, né? Não deixe o cigarro roubar a sua saúde. É neutro. O sujeito, o fumante, que é o sujeito, né, da ação de fumar ou de parar de fumar, o fumante ele não tem culpa, né? O cigarro que rouba a saúde dele. Não é ele que fuma o cigarro e com essa ação se prejudica. É o cigarro. Você está despessoalizando, você está tirando a culpa do indivíduo. A ação do indivíduo, é um enfoque neutro. E também funciona, né?
Ah, essa cor aí, pá, não, eu adorei essa cor, cara, achei linda. Pois é, eu acho que o cliente não vai aprovar. Acabou. Eu joguei a discussão para um ponto externo do eixo, né, de um e outro, e acabei criando um significado pelo enfoque neutro. Né? E aí o enfoque complexo. Esporte e cigarro não combinam. Né? Então, o enfoque complexo, eu não estou falando para o cara parar de fumar, eu não estou falando para o cara deixar de fumar, ou do cara ser saudável, ou do cara não ficar doente. Eu estou mandando uma reflexão para que o cara chegue a uma conclusão. Né? Ah, adorei essa cor, velho. O que você acha? Eu falo, olha, você acha que essa cor combina com o cliente? Eu acho, né, que o cliente irá preferir outra cor. Eu acho que o cliente se representa melhor com outra cor. Então, você tem uma entrada complexa no assunto. Através desses três enfoques, né, você pode modular o seu plano de expressão a fins de aprimorar o seu plano de conteúdo. Porque quando a gente fala, né, a gente fala muito em plano de conteúdo, você tem que entender que o seu conteúdo não é apenas o significado que será formado, é também a reação a isso e o que essa reação vai causar. Então, eu quero que o meu cliente troque de carro. Ele vai entender o meu plano de expressão, vai entender a maneira como eu quero. Esse entendimento vai gerar a ação que eu desejo. Não, são sempre três pontos que eu tenho que pensar. Se a comunicação que eu estou construindo vai gerar reação no meu interlocutor, no meu público-alvo, se a reação ela vai gerar o entendimento que eu quero que gere, então eu quero que o entendimento seja esse. Ele vai ser entendido dessa maneira e, por fim, esse entendimento, ele vai gerar a ação que eu quero. Então, eu falo uma mensagem, ele vai entender que é para trocar de carro, legal, ele entendeu que é para trocar de carro. Mas isso adquiriu importância suficiente para que ele se endivide para isso? Ou que ele gaste dinheiro para isso? Então, são sempre esses três pontos que a gente tem que pensar. E a partir desses quatro enfoques, você consegue modular a mensagem. Não existe um produto, serviço, indivíduo ou ideologia que sejam 100% perfeitos, ou seja, sempre existirá um defeito, um aspecto negativo, um algo que pode ser levantado pela concorrência, discutido em fórum, em rede social, enfim, cara, cai na mídia, né? Mas se você trabalhar essas significações do quadrado semiótico, você consegue reverter muitas delas, né? O exemplo mais, eu acho, histórico disso, né, foi um político chamado Paulo Maluf, até foi condenado, o cara, meu, um safadão, mas era um cara muito inteligente e que tinha um poder retórico muito grande, e ele era ladrão mesmo, ele tinha roubado, tinha cometido várias corrupções, né? E em uma discussão, num debate político, o cara virou para ele, o adversário virou para ele e falou assim: você rouba. Né? Era um assunto que estava na mídia, nem tinha muito como o Maluf falar que não, porque estava bem na cara isso. E ao invés de negar, quer dizer, o cara, você é ladrão. Ao invés de ele falar eu não sou ladrão, ele mudou o discurso, ele falou assim: eu roubo, mas eu faço. É o criador do conceito rouba mais faz, é o Paulo Maluf. Cara, ele destruiu a argumentação do adversário. Por quê? Porque o adversário queria sair, né, de um conceito para outro, então aquele político, né, estava se colocando aqui como um cara do bem, né? Ele queria ser o honesto do bem. E nesse rolê, ele queria jogar
o Maluf para o desonesto mal. Se o Maluf tentasse ficar negando a desonestidade, ele estaria ajudando o outro a argumentar. Você é ladrão. Não, não sou. Ah, sim, você é por causa disso, disso, disso. Aí você responde. E tem mais aquilo, aquilo, aquilo. O Maluf responde. E mais aquilo, aquilo, aquilo. Cada vez que o Maluf ficasse tentando dizer que ele não era ladrão, ele estaria dando arma e continuidade para o seu adversário ficar falando que ele é ladrão. A partir do momento que ele disse, eu roubo mais fácil, ele se tornou um não ladrão. Ele não é honesto. Mas ele não é o não ladrão, porque o ladrão, ele subtrai coisas, o ladrão tira coisas. O cara que faz, ele proporciona coisas, ele cria, ele gera, ele devolve. Foi contraditório, é lógico, o eixo dos contrários e contraditórios, né? Essa que é a graça, o feeling retórico, né? A capacidade de você inverter o argumento de quem está discutindo com você. E o quadrado semiótico é muito poderoso para isso. O quadrado semiótico ele é muito poderoso. Então, quando ele faz essa inversão, né, essa contradição de significados, ele quebrou as pernas do cara. O cara não teve o que falar, ele ganhou a eleição, inclusive. Então, essa questão de você trabalhar os eixos do sentido, então, quando alguém, o seu concorrente, né, o concorrente do seu cliente, tiver um argumento contra o seu cliente, muitas vezes não vale a pena você argumentar contra o argumento, né? Ah, seu cliente não respeita prazo, e você sabe que não respeita mesmo. E aí você vai tentar querer justificar isso, você só está piorando, cara. Né? O seu cliente não respeita prazo, aí você pode jogar a comunicação. Meu cliente faz o trabalho com o maior capricho do mundo. É diferente você falar, ele demora porque capricha, e você falar, ele faz muito caprichado. Né? Você subentendeu que a demora é por capricho, você tirou o argumento do outro, você deslocou a discussão, deslocou o sentido e o enfoque da discussão, e trouxe para o seu campo. Então, a utilização do quadrado semiótico de Gremar, guardem isso, quadrado semiótico de Gremar. Né? Eu vou falar do exemplo da apostila, né? O que é humano, o que é divino, o que é não humano, o que é não divino. O não divino, ele não é humano, só que ele é não divino. É o super-herói, não é um humano comum, mas não é um deus. O super-herói de quadrinhos. Né? Agora, o não humano, ele não é divino e nem não divino. O não humano é o herói social, né? O esportista, o político. O político trabalha muito nessa questão, né? O político ele sempre acima do ser humano comum. Né? Carregar o cara sobre o ombro, botar o cara em cima do caminhão de som, bandeiras com a cara do cidadão. Tudo isso cria uma aura acima da humanidade, mas ele não é um Deus, né? Ele nem é um não Deus, ele é algo acima da humanidade. E esse destaque já basta para você conseguir atrelar a ele diversos sentidos, significados que são além do ser humano. Né? Vai mudar o Brasil? Você é louco, velho, um cara sozinho não vai mudar o Brasil nunca. Né? Então, você utilizando esse quadrado semiótico, né? Significado 1, significado 2. Não significado 1, não significado 2. E aí eu trabalhar essa questão do positivo, do negativo, do neutro e do complexo, se eu conseguir lidar entre esses 4 enfoques, eu tenho uma riqueza quase infinita, né? De argumentações e de sentidos, de planos de expressão para gerar planos de conteúdo, né, de significações principais, significações marginais, enfim, eu tenho um universo que eu posso trabalhar para criar argumentações fortes, impactantes, convincentes e que gerem, né, as reações
e os retornos de ação que eu desejo para minha campanha, ok?